Olá pessoal, a paz do Senhor para todos. Eu sou Matusalém, especialista, e este é o programa Cenário Bíblico. Eu estou de volta e hoje eu quero falar sobre Melquisedeque. Pessoal, a história de Melquisedeque é linda, é maravilhosa. Porém, muitas pessoas em todo o Brasil e até nas faculdades teológicas evitam falar sobre Melquisedeque. Isso porque, pessoal, existem poucos detalhes na Bíblia Sagrada que falam sobre Melquisedeque. E isto, pessoal, é maravilhoso porque muitas pessoas em toda a história dizem que Melquisedeque era um anjo, encarnado no Antigo Testamento, que ele era Jesus pré-encarnado, que ele era o Espírito Santo encarnado, que ele era Deus materializado em forma humana. Então você vai encontrar vários detalhes sobre Melquisedeque. E a pergunta fica sempre pairando: quem foi Melquisedeque? Quem foi este homem, esse personagem maravilhoso? É exatamente isso que vamos falar agora. É simplesmente 3 livros da Bíblia Sagrada que falam sobre Melquisedeque, que é o livro de Gênesis, o livro de Salmos e o livro de aos Hebreus. E mesmo esses 3 livros falam o mínimo sobre Melquisedeque. E a pergunta que não quer calar é o seguinte: o que significa o nome Melquisedeque? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é a seguinte: quais são as ordens de Melquisedeque? E a terceira pergunta: quem realmente foi Melquisedeque? Estas são as 3 perguntas básicas em relação à vida de Melquisedeque, que geralmente está envolta de todo o conteúdo histórico deste grande homem. E por que não dizer deste grande personagem bíblico? Muito bem, pessoal, vamos estudar agora a primeira pergunta. E a primeira pergunta é a seguinte: o que significa o nome Melquisedeque? Pessoal, a palavra Melquisedeque é uma palavra originada do hebraico. E a palavra Melquisedeque se divide em 2 frases. A primeira frase, Melqui ou Meleque, significa rei, e Zedeque significa justiça. Se você unir essas 2 frases, você vai ter esta ideia de rei, de justiça. Então, o nome ou título Melquisedeque, à primeira vista, significa rei de justiça. Porém, existem vários significados deste nome Melquisedeque. Os originais hebraicos, por exemplo, diz que o nome Melquisedeque tem 7 interpretações. Exatamente, pessoal. O nome Melquisedeque pode significar rei de justiça, mas também pode significar rei dos mandamentos, ou rei das instituições, ou rei dos rituais, e assim sucessivamente. Isso porque a palavra justiça, que está impressa no nome Melquisedeque, aponta para atributos. O nome Melquisedeque significa rei de justiça. E na palavra justiça existem a ideia de mandamentos. Ou seja, Melquisedeque também pode significar o rei dos mandamentos, uma vez que Melquisedeque instituiu vários mandamentos. E isto está escrito no livro de Salmos, de número 104, onde o salmista Davi diz o seguinte: tu serás sacerdote segundo as ordens de Melquisedeque. Isso é muito importante, pessoal, porque Melquisedeque instituiu várias leis justiceiras. Por isso, Melquisedeque é chamado rei de justiça, ou seja, o rei que instituiu vários mandamentos de justiça e de paz. Porque além do nome dele significar Melquisedeque, que significa rei da justiça, o rei dos mandamentos,
rei das normas, também significa rei da paz. Por quê? Porque Melquisedeque morava na cidade de Jerusalém. E a palavra Jerusalém significa habitação da paz. Isso significa que o nome Melquisedeque significa o rei de justiça que habita dentro da paz. Por isso, pessoal, a palavra Melquisedeque tem 7 interpretações ou 7 significados dentro dos originais hebraicos. Esta é a resposta da primeira pergunta. O que significa Melquisedeque? Rei da justiça, rei da paz, rei dos mandamentos, rei da instituição, rei das normas, e etc, e etc. E a segunda pergunta é a seguinte: quais foram as normas que Melquisedeque instituiu? Essa é uma pergunta muito burocrática também. Mas, no primeiro conteúdo, eu já falei um pouquinho sobre essas normas. Na verdade, Melquisedeque instituiu 70 mandamentos. Então, no livro de Salmos, vai dizer que Jesus é sacerdote segundo as ordens. Ordens físicas, ordens espirituais e ordens ministeriais. Então, Jesus seguia as 70 ordens de Melquisedeque. Uma vez, pessoal, que Jesus não poderia ser sacerdote e nem sumo sacerdote. Por quê? Porque a lei de Moisés diz que somente um levita poderia ser um sacerdote ou um sumo sacerdote. Neste caso, Jesus pertencia à tribo de Judá. Então Jesus, como um judeu nato, nunca poderia executar o cargo sacerdotal ou sumo sacerdotal, porque Jesus não tinha sangue de Arão, Jesus não tinha sangue levita. Então, para Jesus ser consagrado a sumo sacerdote, foi necessário Jesus buscar as leis de Melquisedeque. Essa história está lá no livro de Atos, capítulo 10, que fala que foi o Espírito Santo que ungiu a Jesus, tá bom, pessoal? Ungiu a rei, ungiu a sacerdote, ungiu a sumo sacerdote, tudo segundo a ordem de Melquisedeque. E isso é muito importante, porque as ordens que Melquisedeque estabeleceu nos tempos dos patriarcas são ordens que ele já conhecia, porque essas ordens vieram do Jardim do Éden, porque o primeiro sumo sacerdote foi Deus, não é verdade? Foi Deus que matou o primeiro cordeiro no Jardim do Éden e fez um sacrifício, entre aspas, para Adão e Eva que estavam em pecados. A partir daquele momento, Adão e Eva aprenderam a sacrificar animais. Foi por isso que o filho de Adão, chamado de Abel, sacrificava animais, porque Adão passou esse ensinamento para Abel. E Adão aprendeu esse ensinamento com Deus, dentro do Jardim do Éden. Aliás, Adão era muito sábio, até porque a história vai dizer que Adão dava o nome aos animais e Eva desenhava o animal, tá? E embaixo do animal, do desenho, ela colocava o nome do animal, para que não esquecesse o nome do animal. Até porque eram milhares de animais. Isso significa que Adão e Eva saíram do Jardim do Éden, mas eles sabiam ler, escrever, sabiam desenhar, tá bom? E Adão saiu com esses livros do Jardim do Éden, tá? Era pergaminhos, na verdade, feito de couro de animais, até porque Deus também trabalhava com o couro do animal. Deus tirou o couro do animal, fez vestes, segundo a história, fez livros e etc, etc. Mas essa história dos sacrifícios passou de Deus para Adão, e de Adão para Abel, e de Abel para Matusalém, de Matusalém para Noé, de Noé passou para Sem. Isso é muito importante, porque então Melquisedeque simplesmente fez novas instituições, mas já tinha mandamentos, já tinha leis no tempo de Abraão. Tanto é que quando você lê a Bíblia, Deus vai falar o seguinte,
Abraão guardou os meus mandamentos, as minhas leis e os meus estatutos. Então você observe que mesmo antes das leis de Moisés, já tinha as leis dos estatutos, dos mandamentos, não é verdade? E as leis dos sacrifícios. Isso está na Bíblia Sagrada. Então Melquisedeque instituiu novas 70 leis, baseado na física, no espiritual e também no ministerial. Observe, pessoal, que a Bíblia Sagrada diz que as ordens de Melquisedeque são ordens eternas. Por que ordens eternas? Porque muitas pessoas foram aprendiz de Melquisedeque. E muitos reis da antiguidade e muitos profetas também seguiram estas leis de Melquisedeque. Por exemplo, o sogro de Moisés, o midianita, chamado Jetro, ele era um sacerdote segundo as ordens de Melquisedeque. Balaão, o homem que falava com animais, né? Ele falava com a jumenta. Balaão era um sacerdote segundo as ordens de Melquisedeque. E outros, por exemplo, Jó era sacerdote segundo as ordens de Melquisedeque. Então muitas pessoas estudavam as ordens de Melquisedeque e se transformavam em sacerdotes. E Jesus, por exemplo, é formado pelas ordens de Melquisedeque. Aí você pode falar, poxa, Jesus não estudou. Pessoal, a história diz que Jesus estudou muito. E com 12 anos de idade, Jesus já tinha um conhecimento sobrenatural pelas ordens de Melquisedeque. Jesus, com 12 anos, já tinha uma sabedoria acima da média. Não pela ordem levítica ou a ordem arônica, né? A ordem de Arão, ou a ordem mosaica, a ordem de Moisés pelas leis, né? Pelos 613 mandamentos da lei mosaica. Não. Jesus era sacerdote segundo as ordens de Melquisedeque. Por isso que Jesus tinha uma sabedoria acima da média, porque Jesus estudava as leis do sacerdote Melquisedeque. Por isso que as ordens de Melquisedeque são ordens eternas, porque Jesus foi profissionalizado pelas ordens de Melquisedeque. Então observa que cada um dos patriarcas antes diluviano e depois do dilúvio deixaram algumas leis. Jesus também, ele deixou as novas leis. Está lá no livro de João, capítulo 13. Eu vos dou novos mandamentos. Os novos mandamentos que Jesus deixou é mais baseado nas leis de Melquisedeque do que nas próprias leis de Moisés. Isso é muito importante. Então, pessoal, essas leis de Melquisedeque são 70 leis importantíssimas. E essas ordens foram passadas para os descendentes de Melquisedeque. É porque, estudando a Bíblia de forma superficial, não vamos encontrar a descendência de Melquisedeque. Mas se você se aprofundar na Bíblia Sagrada, você vai entender que Melquisedeque deixou as suas gerações. Melquisedeque era rei de justiça. E a descendência de Melquisedeque pegou esse título. E aí no livro de Josué, capítulo 10, você encontra esse rei por nome Adonisedeque, que na verdade eram descendentes, tá, do tal Melquisedeque. Então existem vários detalhes sobre essa questão da geração, não é verdade, de Melquisedeque, como eu falei aqui. Aí você pode fazer uma pergunta, pastor Matusalém, Melquisedeque não tem genealogia. Porém, pessoal, o que devemos entender é que Melquisedeque, ele viveu posteriormente ao dilúvio de Noé, não é verdade? Então, na verdade, a genealogia de Melquisedeque não é contada porque Melquisedeque nasceu antes do dilúvio. E a terceira pergunta de hoje é a seguinte: quem foi Melquisedeque? Pessoal, Melquisedeque é o mesmo Sem, filho de Noé. E existem provas bíblicas para isto? Sim, existem 7 provas diretas e 70 provas indiretas, que Melquisedeque é o mesmo Sem, filho de Noé.
Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Sem era o primogênito, que foi criado na Mesopotâmia. Então, Sem saiu da Mesopotâmia, tá? E veio para Jerusalém e tomou a cidade de Jerusalém. Quando Sem tomou a cidade de Jerusalém, Sem recebeu o nome de Melquisedeque. Por que Sem recebeu o nome de Melquisedeque? Porque no começo ele era chamado de Sem, que morava em Jerusalém. Depois o povo entendeu que ele era um homem justo. Então colocou o título, dizendo, ele é rei de justiça. Então Melquisedeque é o mesmo Sem. E Sem é filho de Noé, o filho primogênito de Noé. Você, por exemplo, pode me fazer essa pergunta. Matusalém, Melquisedeque não tem genealogia. Eu vou te responder. Pessoal, ele tinha genealogia. Mas por que a Bíblia não fala da genealogia de Melquisedeque? Porque Melquisedeque é o mesmo Sem. E Sem nasceu antes do dilúvio. Então não fala a sua genealogia, nem a questão paterna, nem a sua questão filial, a sua genealogia. Você pode observar que Elias não tinha genealogia, e Elias certamente tinha pai, tinha mãe, normalmente. Jesus também não tinha genealogia paterna, mas Jesus era humano, normalmente filho de Maria, né, sendo enteado de José. Pessoal, então, quando a Bíblia fala que Melquisedeque não tinha pai, não tinha mãe, tá entendendo? A Bíblia está dizendo que o pai de Melquisedeque, que era Noé, não era daquele tempo, tá entendendo? Porque Noé nasceu antes do dilúvio. Então, a Bíblia formal diria mais ou menos o seguinte: Melquisedeque não tem pai nem genealogia nesse tempo, porque biblicamente ele é filho de Noé, mas ele não tinha uma genealogia retroativa, porque toda a sua genealogia, exceto Noé, morreram no dilúvio. Por isso que você vai encontrar alguns versículos da Bíblia Sagrada dizendo que Melquisedeque não tinha pai, não tinha mãe, tá entendendo? Ou que não tinha genealogia. O certo seria, ele não tem genealogia retroativa. Por que Melquisedeque não tem genealogia retroativa? A resposta, porque toda a família dele morreu no dilúvio. Só passou 8 pessoas na Arca da Aliança. Por isso que Melquisedeque, que é o mesmo Sem, não tem genealogia. Simplesmente assim. Observe, pessoal, que a Bíblia diz que ele não tem início de dias, nem fim de dias. Por que isso aconteceu? Porque ele não tem início no nosso mundo, porque Sem nasceu antes do dilúvio. Então ele não tem início aqui no nosso tempo depois do dilúvio de Noé. Por quê? Ele não tem início de dia porque ele nasceu antes do dilúvio. E aquele tempo foi destruído, aquele tempo acabou-se. Tá? E ele não tem fim de dias porque, segundo a história, ele foi morto e ressuscitado. Ou simplesmente arrebatado, como a história diz. Como Elias. Elias, ele não é um semideus, mas Elias não tem fim de vida, porque ele subiu com corpo, alma e espírito para o céu. Jesus também, ele não tem fim de vida. Por quê? Porque Jesus morreu, ressuscitou e foi arrebatado. Então, esse Melquisedeque não tem início de vida, porque ele nasceu antes do dilúvio. Então, no nosso tempo, ele não tem início de vida e também ele não tem fim de vida. Por que ele não tem fim? Como fala o livro de aos Hebreus, porque ele foi arrebatado. Isso é muito importante. Outro detalhe importante que você pode observar é que Jerusalém era chamada de Jebus. Jebus. Quando Sem, filho de Noé, tomou a cidade recebeu o nome de Jerusalém. Ou seja, Jebus, Salém. Observe que na palavra Jerusalém tem o nome Sem. Só é você fazer uma pesquisa, como os judeus fazem, e você vai ter essa ideia. O nome da cidade era Jebus. Quando Sem veio da Mesopotâmia, Sem, filho de Noé, que é o mesmo Melquisedeque, veio da Mesopotâmia, ele tomou a cidade de Jerusalém. E ele recebeu o título de Melquisedeque,
e a cidade de Jerusalém recebeu o nome de cidade de Sem, ou seja, cidade do rei Sem, que é o mesmo Melquisedeque. Aí a cidade de Jerusalém significa Jebus Salém, ou seja, Jebus, a cidade de Jebus, que agora pertence a Sem. E esse Sem é o Melquisedeque, rei de justiça. É só você fazer um estudo aprofundado, baseado no título Melquisedeque e também na palavra Jerusalém, né, que você vai ter toda essa ideia que foi Sem que tomou Jerusalém, e esse Sem é o mesmo Melquisedeque que é rei de Jerusalém, que é naquela mesma época, porque se você estudar a Bíblia, Sem, filho de Noé, viveu 600 anos. Então isso significa que quando Abraão morreu, Sem, que é o mesmo Melquisedeque, ainda estava vivo. E outro detalhe, pessoal, quando Abraão foi levar dízimo para Melquisedeque, Melquisedeque falou em hebraico. Porque tem algumas pessoas que dizem que Melquisedeque era um cananita, ou seja, era um descendente de Canaã. Mas os descendentes de Canaã falavam a língua cananita. E Melquisedeque, quando recebeu os dízimos de Abraão, ele adorou a Deus num idioma semita, hebraico, demonstrando aqui que Melquisedeque era realmente um hebreu, um semita, e não um cananita, como muitas escolas de teologia falam todos os dias. Outro detalhe, pessoal, todos dizem que Melquisedeque era um anjo, era um autossuficiente, porém a Bíblia Sagrada diz que Abraão se tornou maior do que Melquisedeque, porque a Bíblia diz que quando Abraão sacrificou Isaac tipologicamente no Monte Moriá, Deus, não tendo por quem jurar, porque não tinha ninguém para jurar maior do que Abraão, ele jurou por si mesmo. Então Deus olhou para Melquisedeque e viu que Melquisedeque, como humano, se tornou na fé menor do que Abraão. Então observa que Melquisedeque, no tempo de Abraão, ainda estava vivo. E Deus não teve como jurar por Melquisedeque, porque Abraão, quando sacrificou tipologicamente seu filho, se tornou maioral. Tá? E aí Deus teve que jurar por si mesmo. Isso é muito importante, porque aí vai descartar aquela possibilidade, né? Aquela fantasia de dizer que Melquisedeque era um semideus, etc, etc. Porque Abraão era humano e Abraão se tornou maior do que Melquisedeque. Isso é bíblico. Observe também, pessoal, que quando Abraão veio da guerra contra Sodoma e Gomorra, que trouxe os dízimos, Abraão não foi até Jerusalém. Foi Melquisedeque que foi encontrá-lo no meio de caminho. E Melquisedeque levou pão e vinho, que é símbolo da Santa Ceia. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Mas o pão e o vinho eram ritual, porque Abraão, na verdade, era um hebreu e Melquisedeque era um melquisedequiano. Tá? Então, naquele momento ali, quando Melquisedeque deu o pão e o vinho, era um ritual, dizendo que estava recebendo Abraão como um melquisedequiano. Isso é muito importante porque da descendência de Abraão nasceu Levi, tá? E Levi se tornou um mini sacerdote, não é verdade? E em suas gerações apareceu Arão, irmão de Moisés, que foi sumo sacerdote. Porque, na verdade, Abraão comeu o pão e bebeu o vinho que Melquisedeque trouxe. Isso ali unificou o padrão melquisedequiano. Isso é muito importante também. A história também vai dizer que, como Abraão se tornou maior do que Melquisedeque, Melquisedeque passou a ser o profeta de Abraão. Então você vai encontrar muitos textos da Bíblia dizendo: e Deus falou com Abraão. Mas na verdade é Deus usando um profeta, Melquisedeque, o rei, para instituir Abraão segundo as leis melquisedequianas concernente aos estatutos de Deus. Essas ordens de Melquisedeque é muito importante. Observe que Davi, por exemplo, ele era um judeu da tribo de Judá.
mas Davi se tornou um sacerdote. E existem provas para isso? Claro, Davi dançou diante da Arca da Aliança, Davi sacrificou diante de Deus, Davi comeu o pão da propiciação, Davi fez dos seus filhos ministro da casa do Senhor, do templo, Davi adulterou com Betseba, matou Urias, Davi era digno de morte, mas pela lei melquisedequiana, Davi se livrou daquele problema do apedrejamento, ou então de ser expulso do seu cargo real. Porque também Davi era um tipo de rei que seguia as ordens de Melquisedeque. E as leis de Moisés eram mais fracas, entre aspas, do que as leis de Melquisedeque. Observe também que foi Davi que tomou a cidade de Jerusalém. Ou seja, no tempo de Davi, a cidade de Jerusalém pertencia aos jebuseus, aos cananeus, ao povo de Canaã. Aí Davi se tornou rei, e tomou a cidade de Jerusalém. Por isso que Davi é considerado um rei que seguia as ordens de Melquisedeque. Eu quero aqui louvar a Deus pela tua vida. Não esqueça de se inscrever no meu canal e divulgar os meus livros.